Não, agora sim. Boa tarde, amigos internautas, leitores do jornal Diário de Suzano. Começa agora mais um programa DS Entrevista. Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu gostaria de dizer que você pode mandar uma mensagem nessa própria live do Facebook ou encaminhar uma mensagem para o telefone 97596-1373. De novo, 97596-1373. A nossa convidada é a Maria Flávia Casari Rossi. Ela é coordenadora de projetos socioambientais do Instituto Itaquareia, que tem a sua fundação em 2010. Ela também é graduada em Ciências Biológicas, com ênfase em conservação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é pós-graduada em Responsabilidade Social, Empresarial e Sustentabilidade pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e pós-graduada em Educação Ambiental pela Universidade de São Paulo. Maria, boa tarde, agradeço a sua presença aqui. Primeiro, eu queria dizer que você fazer uma saudação para os nossos amigos internautas. Oi, boa tarde, pessoal. Espero que vocês gostem da entrevista de hoje. E é isso. Acompanhem. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do Instituto, souber um pouquinho mais do Instituto Itaquareia, pode entrar na nossa página no Facebook, que é @Instituto Itaquareia. Maria, vamos começar. O Instituto Itaquareia surgiu em 2010, né? Qual que foi, assim, como que se deu a iniciativa para a criação desse instituto? Conta pra gente um pouquinho. Tá. Bom, primeiro eu queria pedir para você me chamar de Flávia. Flávia, tudo bem. Todo mundo me conhece por Flávia, quase ninguém usa meu primeiro nome. Tranquilo. Tá. Bom, o Instituto ele foi fundado lá em 2010, quando um grupo de empresas, eles se uniram. Elas pertencem ao mesmo grupo, uma razão societária parecida, e eles se uniram, então, porque eles entendiam que eles tinham que devolver um pouco para a sociedade daquilo que eles conquistavam a partir desse mundo capitalista, né? Então, é esse relacionamento, ter um bom relacionamento com a comunidade. Então, eles fundaram o Instituto e, a partir daí, a gente vem trabalhando com diversos programas e a atuação junto à comunidade. Então, o intuito foi, né, devolver para a sociedade o que eles, né, vamos dizer, pegavam. Como que seria isso? Na verdade, assim, existe uma estratégia de empresas, né? Falando no ramo de administração de empresas, que chama estar com a empresa mais próxima à comunidade. Isso é uma parte de responsabilidade social das empresas. Então, eles entendiam que isso é muito importante para que eles pudessem ter um sucesso na sua perpetuação como empresa. E essa parte de estar junto com a sociedade também está muito relacionada porque são empresas do ramo de extração de minérios. Então, essas empresas, elas queriam ensinar um pouquinho também sobre meio ambiente para a comunidade, estar próximo, ouvir a comunidade. Então, é uma parte de estratégia mesmo da empresa com um bom relacionamento com a sociedade. E isso é feito principalmente no ramo de mineração, na parte exterior. No exterior aqui no nosso país não é muito usual. São empresas mais multinacionais ou empresas do exterior que têm essa concepção. E como a gente também estava conversando no off aqui, a atuação do Instituto se dá mais no micro, né, e não no macro, né? Então vocês sempre estão ali presentes em bairros, em cidades bem específicas, fazendo os seus programas, né? Isso mesmo. Então, como a gente tem essas mantenedoras, não é obrigação legal que a empresa faça esse tipo de ação. Então, a gente atua no bairro onde elas estão inseridas mesmo. Então, com diversas atividades, aproximando a comunidade das empresas e também trazendo um bem-estar para a comunidade. Bacana. Hoje o programa, o Instituto, ele tem 7 programas, certo? Certo. São o Sustentável, Conheça, o Solidário, o Ensina, o Em Ação, Para Todos e o Colaboradores. Isso. A gente poderia até comentar um pouquinho de cada, né? No caso, por exemplo, o Sustentável,
Eu dei uma pesquisada no site de vocês, consta lá que um dos últimas ações que vocês fizeram para esse programa foi a questão de produtos eletrônicos que são descartados, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse específico e outros nesse programa Questão Sustentável. Tá. O programa sustentável ele envolve educação ambiental, né? Então, na verdade, é um dos carros-chefes do Instituto, onde a gente atua basicamente conscientizando as pessoas de que cada um fazendo a sua parte, a gente num coletivo pode ter um resultado positivo ou melhor para o nosso mundo, para o nosso país, né? Então, diante disso, a gente tem oficinas de educação ambiental de diversas naturezas, então ensinando composteiras, ensinando o pessoal a reciclar papel. São várias oficinas de educação ambiental, principalmente com crianças, que é o nosso público-alvo, geralmente. E a gente tem também os programas de destinação correta de resíduos. Esses programas, como o do lixo eletrônico que você citou, ele é aplicado dentro das empresas mantenedoras, onde os funcionários eles podem levar alguns produtos que a gente elencou de mau funcionamento na casa dele ou que esteja quebrado no caso do produto eletrônico. Então, se ele tiver qualquer produto quebrado e não souber onde jogar, porque faz mal ao meio ambiente, a gente não pode descartar no lixo comum, a gente abre as portas, o funcionário traz, e uma ONG de São Paulo, a chamada Sobreira, ela vai lá e retira esse lixo eletrônico, né? Minto, a Sobreira é uma outra opção. Eu já lembro o nome da ONG, que é Ecobras, acabei de lembrar. E então, a gente também tem o programa de destinação adequada de, por exemplo, óleo de cozinha saturado. Tem uma empresa em São Paulo que vem, coleta, na verdade, acho que essa é no ABC, ela coleta e a gente, então, ensina que o pessoal não pode fazer sabão caseiro, porque a soda cáustica, ela é altamente corrosiva, então, se o pessoal coloca de qualquer maneira, sem nenhum cuidado, pode causar mal ao meio ambiente. E a gente também tem o programa de coleta de pilhas e baterias dentro desse programa, né, o projeto. Então, todos eles é voltado para a conscientização ambiental, explicando que cada um fazendo a sua parte, podemos ter um resultado positivo. Eu acho que entra nessa questão também, eu lembrei agora, aqui em Suzano nós temos, eu sei que tem 2 pontos, que é o famoso ecoponto, né, que é onde a população pode fazer o descarte, seja de entulho, seja de pneus ou algo desse tipo, né. Queria que você até desse uma comentada, entra nessa questão sustentável, como que você também analisa o ecoponto? Não, o ecoponto, ele é primordial. Eu acredito que Suzano está muito avançado por ter esse tipo de captação, porque a gente tem cidades que, infelizmente, não tem esse tipo de coleta e acaba que a população destina inadequadamente. Então, sim, o ecoponto é vantajoso e a população que tiver, porventura, nos assistindo, né, eles podem procurar aqui em Suzano, que é uma ótima alternativa, já que nem todos trabalham no nosso grupo e poderiam destinar corretamente. Eu acredito que no ecoponto, todos os materiais que a gente não sabe onde descartar, que fazem mal ao meio ambiente, são uma ótima alternativa de descarte. Então, os ecopontos, e as pessoas devem procurar e não jogar no lixo comum. A gente não pode jogar medicamento, a gente não pode jogar lixo eletrônico, entulho. Eletrodomésticos quebrados são chamados de lixo eletrônico. Ah, sim, entendi. Né? Então, celulares, liquidificador, vários eletrodomésticos de televisão, até televisão de tubo que está saindo agora, o pessoal não sabe o que fazer, leva no ecoponto, que tem uma destinação adequada e o meio ambiente agradece. Bacana. Outro programa de vocês é o Conheça. Sim. Até pesquisando lá no site de vocês, constava lá que vocês presentearam uma menina, uma criança lá com uma bicicleta, foi isso mesmo, né? Que ela fez uma redação que comoveu todos os voluntários. Queria que você comentasse um pouco sobre esse específico. Tá. O programa Conheça, a gente abre as portas às empresas para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre diversos setores que a gente atua, principalmente o de mineração de agregados. Sim. E aí a gente leva as crianças de uma escola, de uma entidade. Aliás, quem quiser conhecer pode nos enviar um ofício, depois mais para frente eu
eu deixo o contato, o e-mail, né? Então, quem quiser conhecer a empresa de maneira geral, está convidadíssimo a ir lá e a gente tem um procedimento. E geralmente, quando a gente pede para as crianças irem visitar, a gente pede para elas escreverem uma redação. E essa em específico, né, comoveu, porque ela escreveu algumas palavras que a gente não estava esperando e a gente percebeu que a gente mudou a visão dessa criança em relação a como era feita a mineração. Ela até escreveu algo parecido com eu imaginava que era que nem nos desenhos animados, iam lá com picaretas e as pessoas batiam na pedra e a pedra saía. E aí eu percebi que não, e aí ela contou o que ela descobriu na empresa. Então a gente ficou bem contente de ter conseguido transmitir um conhecimento para uma criança tão jovem e inteligente que pode ser o futuro do nosso país, uma futura engenheira, uma geóloga, sei lá, né? E que se interessou com o assunto. Né? Bacana. Outro programa de vocês é o Solidário, né? Queria que você comentasse um pouco. Esse Solidário seria algo talvez semelhante com o Ensina, que é o outro programa de vocês. Eu não sei se tem alguma relação, porque vocês proporcionaram, né, no Solidário, proporcionaram um yakisoba solidário. E no Ensina tem aulas de balé clássico gratuito. Então, os dois, tecnicamente, seriam semelhantes, né, você diria? Eu tô aqui com uma colinha, tá? Tranquilo, eu também. Tanto o Solidário quanto o Para Todos e o Ensina são projetos mais sociais, né? São programas com projetos mais sociais. Então, o Ensina, ele está basicamente voltado à aquisição de conhecimento. Seja cultural, seja um conhecimento que futuramente a pessoa possa usar como uma fonte de renda. Então, no Ensina, a gente já teve formação, inclusive aqui em Suzano, no bairro do Maitê. Foi esse ano? Acho que foi esse ano ou finalzinho do ano passado. Mas eu sou péssima de datas. Mas foi esse ano. A gente teve formação de 20 profissionais de manicure no bairro do Maitê. Então, foi super interessante, que foi uma ação em conjunto com a prefeitura. E depois todo o material que foi usado, alicates, estufa, bacias e várias coisas, a prefeitura vai utilizar para novas oficinas aqui no próprio município. Mas então esse é um caso de aquisição de conhecimento voltado à geração de renda. O balé é algo mais cultural. Então a gente tem oficinas de balé e que a gente tira também as crianças do contraturno escolar, da ociosidade das ruas. Então, oficinas de futebol, tem várias outras oficinas voltadas ao ensino. O Solidário e o Para Todos, eles estão mais relacionados a instituições. Então, a gente apoia iniciativas de instituições já existentes, né? Então, o Ensina, a gente desenvolve as ações. E o Para Todos e o Solidário, a gente apoia instituições já existentes, né? Então, nesse caso do Yakisoba Solidário, a gente apoiou uma instituição que estava fazendo um Yakisoba Solidário e ela conseguiu, então, através da venda desses Yakisobas, a verba para manter a sua instituição. Isso acontece com diversas outras instituições aqui em Suzano e em todos os municípios que a gente atua. Que bacana. Nessa questão aqui do colaboradores, é o programa de vocês, como que funciona esse especificamente? Vocês premiam quem colabora com o Instituto? Como que é? Na verdade, o colaboradores é algo mais interno. Entendi. Fica mais restrito às ações de voluntariado empresarial, às ações de desenvolvimento em conjunto com o RH dessas empresas. Então, são ações voltadas aos colaboradores das empresas. Inclusive, com o fortalecimento do RH do grupo, a gente tem até feito menos ações, ainda bem. Essas ações estão sendo feitas pelo RH em parceria com a responsabilidade mesmo socioambiental do grupo. E o Instituto, ele tem feito e mais se especializado em ações junto à comunidade. Bacana.
Eu queria que você só esclarecesse uma dúvida que me surgiu agora. Essa questão, por exemplo, do ensina. Aonde é realizado as aulas? Assim, vocês vão até o local ou então é levado para o instituto? O instituto tem até alguma unidade? Fica na onde? Sim, a gente tem uma sede, Certo. fica no Jardim Nova Itaquá, em Itaquaquecetuba, bem próximo a uma das empresas que é a matriarca, vamos dizer, nesse sentido, do grupo. E então a gente tem uma sede lá. Lá a gente desenvolve as ações, algumas ações do Ensina. O próprio balé tem sido desenvolvido lá há alguns anos, mas, por exemplo, lá a gente não tem futebol, então não tem quadra. Então a gente apoia outros locais onde, às vezes, a gente faz parceria, por exemplo, com escolas municipais ou escolas estaduais que têm atividades como Amigos da Escola ou outras atividades aos finais de semana, para poder, então, levar essas aulas nessas escolas. E também a gente tem parcerias com entidades mesmo, outras ONGs, outras associações de amigos de bairro, onde a gente leva essas atividades do Ensina e totalmente gratuito, né? Então, eles, em algumas dessas atividades, inclusive, tá? Vale ressaltar que a gente tem, são 2 esse ano, que a gente tem o apoio da lei de incentivo estadual, em que as empresas destinam parte do imposto, elas escolhem destinar parte do imposto que dela, né, para um projeto específico, cultural e esportivo. Então, a gente tem 2 atividades esse ano que são nesse sentido. A abrangência de vocês é só no Alto Tietê? Como que funciona? A gente tem atuação. Em Itaquaquecetuba, especificamente no bairro Jardim Nova Itaquá, em Mogi das Cruzes, no bairro de Jundiapeba e no bairro do Tabuão. Aí a gente tem atuação em Guararema. Ali no bairro Fazenda do Feital, fica um pouquinho distante ali do centro da cidade, mas a gente tem uma parceria também com a prefeitura. A gente também tem atuação em Santa Isabel, né, no município de Santa Isabel, mais especificamente no bairro do Retiro, de Santa Isabel. Aí, um pouco mais distante, né, a gente tem uma empresa que fica situada no município de Bofete, bem próximo a Botucatu. E lá a gente também tem algumas atividades também lá nesse município de Bofete. Acho que eu não esqueci de ninguém. A gente tem também uma atividade em Mauá, né? Mauá, a gente tem algumas poucas atividades, porque a gente também tem uma empresa que fica situada, que mantém o instituto e fica situado em Mauá. Entendi. Aqui, ó, vocês estavam mostrando que tem aí já um cronograma aí pro próximo mês já, né? 14 de setembro. Isso eu queria aproveitar até para divulgar. Fazer a divulgação, pode falar. Tá. Um dos programas que a gente não comentou, que é o último que a gente não comentou, é o Em Ação, né? Que é justamente esse aqui. Exatamente. Certo. Vou mostrar aqui, ó, pessoal. Eu imprimi, deu umas falhinhas aí, tranquilo. Mas em breve estará também no nosso Facebook. Tá terminando agora o material de divulgação já, a equipe de comunicação já tá fazendo. E então o Em Ação é um dia de serviços gratuitos a toda a comunidade. Certo. Então ele é aberto ao público. Vai ser numa escola em Itaquaquecetuba, que é a Escola Estadual Santa Rita 2, Jardim Santa Rita 2, que fica no bairro Santa Rita 2. E lá a gente vai oferecer diversos serviços gratuitos, né? Então aqui a gente vai ter a emissão da primeira via de RG. Na emissão da primeira via de RG é para menores de 18 anos que nunca tiveram o RG. Certo. A pessoa precisa estar acompanhada do pai ou da mãe, né? Ou responsável legal, às vezes é outra pessoa que é o responsável legal. Tem que estar acompanhado dessa pessoa e tem que levar a certidão de nascimento original. A foto 3x4 para quem for emitir o RG vai estar sendo disponibilizada gratuitamente lá. Legal. Né? Aí a gente vai ter o teste de glicemia e pressão arterial, né? Que é uma atividade recomendada principalmente para quem está em jejum. Então, quem gostaria de fazer esse teste,
não precisa estar totalmente em jejum, mas é legal que não tenha comido açúcar, bebido um refrigerante, comido massa, porque isso altera, né? Então, chega cedo, depois come lá um pastel que vai estar sendo vendido para angariar fundos para a escola. A gente vai ter também o posto de atendimento ao trabalhador, que vai estar com vagas de empregos. Então, nessa era que todo mundo está desempregado ou procurando emprego, pode ser uma oportunidade. Eles também vão estar cadastrando novos currículos e por isso a gente vai estar fazendo a digitação de currículos. Às vezes o pessoal não tem orientação de como deve ser um currículo. Então vai ter profissionais lá que vão estar digitando currículos, imprimindo pelo menos 5, 10 vias para cada pessoa levar para distribuir, procurar o seu emprego, tirar um